Havia um vilarejo em meio a um vasto deserto, onde a sobrevivência dependia de uma única fonte de água cristalina. Essa fonte era um presente precioso, dado ao povo por gerações passadas. Eles acreditavam que fora um presente de Deus, uma manifestação de sua provisão em tempos de escassez. A fonte não era apenas um recurso, mas um símbolo de esperança, unidade e fé. Nas noites de lua cheia, os moradores reuniam-se ao redor dela para contar histórias sobre como Deus nunca os havia abandonado, mesmo nos momentos mais difíceis. Para proteger a fonte, o povo designava um guardião a cada 10 anos. O guardião tinha a missão de garantir que a água fosse distribuída com sabedoria, para que ninguém passasse sede. Na última escolha, o vilarejo nomeou Samuel, um homem humilde e temente a Deus, conhecido por sua dedicação aos outros. Ele não era rico, mas sua bondade conquistara todos. Samuel assumiu seu papel com devoção, mas não demorou a perceber algo preocupante. Certos moradores, movidos pela ganância, tentavam tomar mais água do que precisavam. Outros derramavam ou desperdiçavam o que recebiam, acreditando que a fonte nunca secaria. O coração de Samuel se encheu de angústia ao ver o que deveria ser uma bênção tratado com descuido. Por que tratam a água como algo comum? Ele pensava. Será que esquecemos o valor daquilo que nos mantém vivos? Uma noite, Samuel teve um sonho que mudaria tudo. Ele estava diante de um campo seco e rachado, onde não havia vida. De repente, ouviu uma voz poderosa que dizia: Samuel, a fonte não é eterna se for tratada com egoísmo. Ensine o valor dela. Ao acordar, Samuel sentiu o peso daquela mensagem. Ele orou pedindo orientação e lembrou-se de uma antiga passagem que ouvira na sinagoga. Ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, será tirado. Ele entendeu que o verdadeiro desafio era ensinar o povo a valorizar o que já tinham recebido. Na manhã seguinte, Samuel convocou todos à praça principal para compartilhar seu plano. Com uma voz firme, ele disse: Irmãos, nossa fonte é um presente do Senhor, mas a maneira como a usamos determinará se ela continuará a nos sustentar. Hoje, proponho um teste. Durante uma semana, ninguém poderá buscar água além do que realmente precisa. Observemos se conseguimos viver com moderação e gratidão. O povo reagiu de forma dividida à proposta. Alguns zombaram da ideia, chamando Samuel de tolo. Outros alegaram que a fonte era abundante e que aquele cuidado não era necessário, mas muitos decidiram seguir a proposta. Durante aquela semana, algo surpreendente aconteceu. Aqueles que antes desperdiçavam perceberam quanto consumiam sem necessidade. Os que tomavam além do necessário descobriram algo novo. Eles encontraram a alegria de compartilhar. Uma senhora idosa, que antes carregava baldes extras por medo de faltar, começou a doar parte de sua água aos mais necessitados. Até os mais resistentes começaram a compreender o valor de viver com gratidão e responsabilidade. Enquanto isso, Samuel passava suas noites em oração, pedindo transformação. Senhor, dizia ele, abra os olhos dos meus irmãos para enxergarem o que é realmente importante. Não permita que a ganância nos separe de ti. Suas palavras foram ouvidas. Quando a semana terminou, Samuel reuniu novamente o povo. Ele apontou para a fonte, que parecia mais cheia e cristalina do que nunca, e disse: Vocês viram o poder da unidade e da sabedoria? Não foi apenas a fonte que mudou, mas também nossos corações. Agora lembrem-se, quem cuida do que Deus dá, verá a bênção se multiplicar. As palavras ecoaram no coração de todos. A partir daquele dia, o vilarejo prosperou, a fonte nunca secou, e os moradores aprenderam a viver não apenas para si mesmos, mas também para o bem de toda a comunidade.
Um jovem, inspirado pelas palavras de Samuel, começou a ensinar às crianças do vilarejo a importância da água. Ele dizia: a fonte não é só um lugar de onde tiramos o que precisamos, é o lugar onde Deus nos ensina a ser responsáveis e generosos. Samuel continuou como guardião até o fim de seus dias, e sua história foi passada de geração em geração. Muitos anos depois, a fonte ainda estava lá, símbolo de uma comunidade que aprendeu a viver com fé, gratidão e sabedoria, e Samuel, em suas orações, agradecia a Deus por tudo. A moral da história é que os dons que recebemos, sejam eles recursos materiais, talentos ou bênçãos espirituais, devem ser tratados com gratidão, responsabilidade e generosidade. Quando usamos esses presentes de forma consciente e altruísta, suas bênçãos se multiplicam e beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também toda a comunidade. A história também destaca que o egoísmo e o desperdício podem levar à perda, enquanto a sabedoria e a união promovem prosperidade e harmonia. Além disso, ela ensina que liderança verdadeira requer coragem para educar e inspirar os outros a cuidar do que é valioso, e que Deus abençoa aqueles que vivem com um coração disposto a compartilhar e preservar suas dádivas. Caso essa mensagem tenha tocado seu coração, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Deixe nos comentários suas experiências, algo que marcou sua vida até o momento. Que Deus te abençoe e lhe esperamos no próximo vídeo.